Fala pessoal, bom aqui. Então, uma das grandes dificuldades que eu vejo o pessoal que trabalha com loja virtual, que inicia uma loja virtual tendo, é compreender o funil de vendas e entender como que isso gera vendas, tá? Então a gente vai falar disso aí, tá? A gente vai falar de como, de entender o funil de vendas e aonde está o problema dele e como que a gente pode resolver para gerar lá no final a nossa venda, tá? Então, o primeiro objetivo assim, principal é da onde que vem esse termo funil de vendas, né? O termo funil de vendas, ele vem realmente de um funil, tá? Para quem já usou esse utensílio na cozinha ali, ele tem uma boca grande em cima e ele vai afinando embaixo até que ele fique bem fino. O objetivo é tu largar um monte de água, por exemplo, ou produto em cima e a gente conseguir botar isso dentro de uma garrafa ou algo que tenha um bocal pequeno. Como é que é? Por que veio essa ideia de funil? Porque numa loja virtual, de uma forma geral, a gente tem muitos visitantes, tá? Que vão gerar poucas vendas lá no final. Então a gente tem que sempre aumentar essas visitas e acompanhar as etapas do funil, daí que vem a ideia, né? Que eles vão afinando e vai gerando no final aquela venda que é a boquinha pequena lá embaixo. Tá? Como é que funciona isso aí pra gente ter uma ideia, tá? De cara, assim, o pessoal começa a trabalhar, de uma forma geral, com várias etapas no funil, tá? Tem funil de 6 etapas, de 8 etapas, de 3 etapas. Eu gosto particularmente de usar um funil de 4 etapas, tá? E eu, para falar bem a verdade, eu não gosto muito nem de usar o termo funil, tá? A gente acaba usando porque é um termo comum, mas eu vejo mais como um progresso. Eu gostaria até de ver mais sendo usado como uma barra de progresso, porque quando aquele visitante ele entra, ele tem todo um progresso, toda uma evolução para chegar e concretizar a venda. Então parece que o funil não passa a ideia mais adequada possível, mas obviamente que ele passa a ideia de serem muitos e gerarem poucos no final. O que eu quero dizer, tá? O que são as 4 etapas que eu gerencio, que eu uso normalmente com nossos clientes, tá? Primeira etapa é visitantes, é visitas, tá? É tráfego, tá? É quantas pessoas eu tenho acessando o meu site neste momento, neste dia, tá? E de praxe, assim como eu falei que o negócio é na prática, a gente dificilmente vai ter vendas antes de 150 visitas por dia, tá? Cara, esse número varia de ramo, tá? Pode ser que eu largue uma tabela para vocês aí por ramo, mas isso é muito arbitrário. Eu tenho sites, tem 2 clientes, por exemplo, que tem o mesmo site no mesmo ramo, mesmo site não, mas parecido, obviamente, e um tem uma quantidade de vendas, uma taxa de conversão, digamos assim, que é a quantidade de visitas, às vezes, dividido pela quantidade de vendas, né? Então, uma taxa de conversão diferente, tá? Tem vários fatores que impactam na taxa de conversão, o que realmente vai gerar uma venda, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui, tá? Digamos, o cliente, então, caiu no topo do funil, tá? Ele caiu ali, ele está olhando o teu site, está tentando entender o que tu está vendendo, a tua comunicação, o que está acontecendo, e daí, de cara, ele clica em alguma coisa, ele demonstrou interesse, ele clicou em alguma coisa, ele interagiu com o teu site de alguma forma, tá? Então, quando ele interagiu, ele já avançou uma etapa do funil, tá? Por quê? Porque ele interagir, ele clicar em algum produto, alguma categoria, ele clicar num pop-up, tá? Tudo isso já vai demonstrar que ele tem algum interesse no teu site. Ainda não é um interesse ao nível dele ser um lead, dele ser uma oportunidade, ou dele realmente demonstrar um interesse de compra, que já é a próxima etapa, tá? A terceira etapa a gente chama daí da etapa de... tem vários termos, tá? E seria onde ele já gerou uma oportunidade. O que eu normalmente considero que o cliente chegou na terceira etapa, tá? Que ele ou colocou algo no carrinho, ou ele se cadastrou numa newsletter, onde ele deu o e-mail dele, o WhatsApp, o que vocês estejam usando, tá? Ele tem algum interesse em realmente executar alguma compra, tá? Não é a compra em si. E daí a etapa final, que seria realmente a etapa de realizar realmente a compra, tá? De realmente pagar, tá? E a gente só conta realmente uma conversão quando o cliente pagou, tá? Não faz sentido aquele cliente, por exemplo, que tu botou no boleto ali e acabou não pagando o boleto, ele não é uma conversão. Devem dizer assim, tá, Eduardo, show de bola, entendi. Só que isso aí todo mundo já falou. Não concordo, todo mundo já falou. É importante falar de novo, porque eu sei que tem muita gente que ainda não entende. Mas aí tem mais um detalhe, tá? Como que eu faço, e aí vem o segredo, e isso é diferente em cada site, mas tem dicas e ideias para usar. Como eu faço com um visitante aleatório se tornar uma interação? Como eu faço para uma interação se tornar uma oportunidade? Como eu faço para uma oportunidade gerar uma venda, tá? Antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu chego nas 150 visitas mágicas ali, né? Que a gente sabe que é um número arbitrário, que pode ser 100, nós temos clientes que vendem com 80, tem clientes que vendem com 20, tem clientes que vendem com 2.000, tá? Como eu faço? Eu tenho 2 formas, tá? Eu tenho tráfego orgânico e tráfego pago, 2 formas de gerar tráfego, gerar visitas no meu site, tá? A gente tem clientes hoje, tá? Que o tráfego orgânico deles ficou tão bom que eles cancelaram o tráfego pago porque eles já estão vendendo o suficiente, tá? Vai dizer, bah, que bobagem isso aí. Não, cara, o caso deles é bem específico, tá? Eles são uma fábrica, chegaram no limite de produção da fábrica, a gente foi melhorando o orgânico,
orgânico, isso tem 2, 3 anos de trabalho, ficou bom, não precisa aumentar. Mas de uma forma geral, quando a gente bota um e-commerce no ar, tipo na primeira semana, no primeiro mês, para te gerar vendas é tráfego pago, tá? Tu tem que pagar pro Google, tu tem que pagar pro Facebook te mandar visitas, tá? Não tem escapatória disso aí, não tem escapatória, simples assim. Tu vai ter que pagar. A gente vai falar, tá, mais a fundo em outros vídeos, tá? Se eu já tiver falado, vai estar o cardzinho em cima, do lado orgânico, do outro lado pago, tá? Como gerar tráfego orgânico e como gerar tráfego pago, porque isso são assuntos bem extensos e não dá para falar aqui agora, porque senão a gente vai entrar muito a fundo, tá? Depois, digamos que a gente conseguiu as 150 visitas, a gente vai para as interações, tá? As interações, o que vai acontecer? Tu tem que, de alguma forma, fazer com que o teu cliente interaja, tá? Às vezes tu botar um produto bonito, uma foto bonita, já faz interagir, um layout agradável no teu site, uma organização de categorias, de menu, tá? Às vezes acontece do teu cliente aparecer direto numa página de produto, tá? Então, normalmente nesse caso, a interação seria olhar um produto relacionado, ainda clicar no menu, alguma coisa assim. O teu cliente clicou, o teu cliente interagiu com o teu site, porque é comum, tá, pessoal, infelizmente, e por isso que as taxas de conversão normalmente são baixas, porque é comum, e eu faço isso, tá, e muita gente faz, eu compro mais pelo computador, mas eu sei que o perfil hoje de vendas é 70%, 80% mobile, tá, pelo celular. Mas no computador eu abro 5, 6 abas, de 5 ou 6 sites quando eu quero comprar alguma coisa, dou uma olhadinha em cada um e fecho os que eu não quero e acabo interagindo só com o que eu quero, tá. Então isso acontece na prática, no dia a dia, então é assim que funciona. Tá? O que a gente faz para ter interações? Site bonito, mostrar outros produtos, outras opções ali. De uma forma geral, no e-commerce, as interações são de mais ou menos 50%. Se está abaixo disso, tem algo para resolver. Se está acima, tá bom. Mas, obviamente, tem mais estratégias para trabalhar. E, possivelmente, a gente vai ter um outro vídeo, num outro momento também, falando mais a fundo como cativar o seu cliente, né? Como gerenciar essa etapa de transformar uma visita numa interação. Para transformar essa interação numa oportunidade, de uma forma geral, a tua oferta tem que estar boa, tá? E quando eu falo oferta, não é só preço, tá? Preço é uma parte da oferta, tá? O teu cliente ele tem que confiar no teu produto, tá? Ele tem que confiar no teu site, tá? Tem que ter um CNPJ lá embaixo para ele consultar, tem que ter um endereço real. Cara, eu sempre confirmo lá se o CNPJ que está lá, o endereço que está no CNPJ, ele está igual na Receita Federal, tá? Eu consulto isso, não sei se todo mundo faz, acredito que muitas pessoas façam. Mas, enfim, isso é uma forma de gerar credibilidade. Outra forma de gerar credibilidade são boas fotos. Foto tosca não gera credibilidade. Tu, por exemplo, tem aquela prova social que tem gente colocando comentários, né, no teu site. Tu tem uma boa descrição, um bom título, um site bonito. E a nível de oferta mais a fundo assim, por exemplo, tu ter frete grátis, tu ter desconto, tu ter algum cupom de desconto, né? Tu te comunicar com o teu cliente de uma forma geral que aquilo seja atrativo para ele. A gente também vai entrar mais a fundo em cada uma dessas 4 etapas em outros vídeos, tá? Assim, a interação e as vendas, tá? E daí, enfim, quando tu passar da oportunidade, quando a tua oferta tá boa, tu vai gerar essa venda. Só que assim, ó, essas 4 etapas que eu coloquei, tá? De uma forma geral, elas podem ainda ser subdivididas, tá? Então, essa subdivisão, ela vai acabar gerando mais detalhes. Por que eu digo que eu uso 4? Porque é comum, é mais fácil da gente entender, da gente trabalhar. Mas, digamos assim, ó, dentro da parte da conversão, vendas, a gente teria a etapa, por exemplo, que a pessoa adicionou no carrinho, ela se cadastrou, ela chegou até a etapa de pagamento e ela só não concluiu o pagamento. Ela fez tudo antes e ela não concluiu o pagamento. Por quê? Um erro de pagamento, não aceitou o cartão dela, ela não tinha limite no cartão, tá? Então, assim, ó, dá para separar ali dentro. Tá, tô te dando um exemplo, a gente vai entrar mais a fundo no futuro também. Mas essa é uma ideia de que poderia ser controlado, tipo, ela chegou na etapa de conversão, mas ela não concluiu a etapa de conversão, então teria ali dentro chegar e concluir em cada uma delas, tá? Tanto leads também, por exemplo, tu pode ter ideia, tipo, cara, ela botou no carrinho, mas por que ela não foi até o checkout? Né? Então, dá para mensurar muito mais a fundo, tá? E a lição que eu quero deixar nesse vídeo principal, como etapa final, é realmente medir, tá? Eu vou mostrar agora um videozinho, uma imagem do meu sistema, tá? Do Asata, que eu quero elucidar um pouco mais a questão do carrinho, tá? Desculpa, do funil, tá? Tô clicando aqui e tô mostrando para vocês, tá? Nessa imagem aqui, isso é uma imagem do dashboard do nosso sistema, tá? A gente não é dado real de nenhum cliente, eu só mostrei para ilustrar. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente teve 150 pessoas que interagiram, que visitaram o nosso site. Ali eu botei, por exemplo, 100 pagas e 50 orgânicas, no caso, né? Dessas 150 a gente teve 70 interação, a gente teve 30 carrinhos criados e tivemos então 10 vendas, tá? Isso são números bem comuns que a gente encontra, tá?
são números redondinhos assim, mas são números bem comuns do dia a dia, tá? Isso aqui daria uma ótima taxa de conversão, daria um bom resultado, tá? Claro, vai depender obviamente tudo de quanto foi gasto para conquistar esses 10 clientes, né? Que daí vem o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, que a gente também vai falar em outro vídeo, porque tem mais de uma forma de se calcular o CAC, tá? Então, essa monitoria do funil ela é super importante. E eu vou dizer mais, tá? A minha plataforma, a Zata, ela entrega esse número aqui. Mas o Analytics, o Google Analytics, por exemplo, ele entrega, dá para montar dentro dele um resultado bem parecido com isso. Tu consegue extrair isso também dentro do Google Analytics. Tem outras ferramentas também, que a gente vai falar no futuro também, que também podem montar isso aí para ti, tá? Normalmente o que acontece na prática, tá? Tu tem que acabar contratando uma plataforma e acabar contratando uma outra ferramenta que vai te dar o BI, digamos assim, da plataforma, tá? Cara, de funil no primeiro vídeo, era isso aí que eu gostaria de falar. Se inscreva, né? Compartilhe esse link para quem quer aprender um pouquinho mais. Vai ter bastante conteúdo. O teu like é o que vai determinar que eu faça mais vídeos. A tua inscrição e o teu like vai determinar que eu faça mais vídeos nesse sentido, tá? 15 minutos no máximo, mas que te demonstra, te fala na prática, né? Levemente técnico, tentando ser compreensível para todo mundo, tá? Falou, galera.